Som. Um, dois, três. Testando o teste de gravação. Um, dois, três, quatro. Toda ajuda é necessária. Vamos nessa, Thaís. Então, começando agora, vamos pegar, colocar duas telas aqui, para a gente poder trabalhar. E vamos nessa. Ok. Então, nós vamos começar hoje o estudo da termologia, né? Termologia, o que vem a ser? Você está vindo para estudar termologia, você já deve ter estudado o conceito de energia. E o que é energia? Energia é uma grandeza física que está relacionada ao movimento. Se tem movimento, tem energia. Se tem energia, tem movimento. Ok? O que mais que a gente pode falar a respeito da energia? A energia, ela não é criada, a energia, ela não é destruída. Ela simplesmente muda de um tipo de energia para o outro. Então, o que acontece? Você tem a energia, por exemplo, de uma pedra, quando ela está a uma determinada altura, a energia dela é energia potencial gravitacional. Durante a queda, ela perde energia, mas ganha velocidade. Então, ela transforma sua energia em energia cinética. Tá? O que nós vamos estar estudando aqui na termologia? A energia na forma de calor. Então, termologia é a parte da física que estuda o calor. Ok? Então, começando aqui, o que é calor? Calor nós vamos definir como sendo energia térmica em trânsito. O que significa energia térmica em trânsito? Energia que está em movimento. Ok? Então, se você pegar, por exemplo, se você tivesse um super olho, vamos lá, faz de conta que esse aqui é teu olho, tá? Tá aqui, narizão, pá, em que você pudesse enxergar os átomos, aqui no caso é o átomo de hidrogênio, o que acontece? Você sabe que o átomo de hidrogênio, ele é composto, o átomo de hidrogênio ele é composto de um próton, que tem carga positiva, e ao redor dele um elétron. Só que ele não vive sozinho, né? Ninguém vive sozinho. O que acontece? Ele, para existir na natureza, ele tem que estar associado a um outro átomo. Aqui no caso, nós temos o átomo, não. Opa! Nós temos aqui a molécula. Átomo é quando está sozinho, molécula é quando está juntinho. Então você tem dois átomos de hidrogênio compartilhando o seu elétron. Agora, você já aprendeu com o seu professor de química que acontece o seguinte: esse elétron fica girando aqui ao redor do núcleo
do hidrogênio. Da mesma forma esse aqui. Formando essa molécula aqui, esses elétrons estão em movimento. Então esse átomo, ele vibra um pouquinho não, vibra muito, tá? E se você levar em consideração que tudo que está ao nosso redor é formado de átomos, é formado de moléculas, então o que acontece? Todo o corpo tem o seu nível de agitação molecular, o seu nível nível de agitação atômica, ok? Vamos para frente então. Que é calor? Nós dissemos que calor é energia térmica em trânsito. Mas o que seria a energia térmica em trânsito? Imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui um recipiente fechado e aqui dentro, esse símbolozinho que eu fiz aqui, ó, seriam as moléculas de um gás vibrando aqui, tá? Esse símbolozinho cor de rosinha do lado dele significa a vibração. Tá fazendo assim, ó. Ok? O que vai acontecer? Quando você aquece, essa energia térmica aqui é transferida para a vibração das molequinhas. Então as molequinhas, a hora que elas recebem calor, o que acontece? Elas começam a se agitar mais rapidamente. Você taca fogo nas molequinhas, olha só como a agitação delas aqui, ó. Elas passaram a vibrar muito mais intensamente. Muito mais intensamente, ficou difícil, hein? Me perdoem, passam a vibrar mais intensamente. Então o que acontece? A velocidade de propagação delas aumenta. A colisão delas com as paredes do recipiente aumenta também. Por isso que você já deve ter visto na sua família ou no seu bairro, caso de panela de pressão, por exemplo, que chegou a explodir. Afunda o fogão, chega a bater e estourar o teto. Por que acontece isso? Porque você fornecendo calor para a panela de pressão, em determinado momento, aquela válvula de segurança dela entupiu. E as molequinhas lá vão recebendo calor, vão ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido. O que acontece? Se antigamente ela batia assim, ó, pum, pum, na panela de pressão, o que vai acontecer? Ela começa, o choque começa a ser mais violento. E chega um momento que a panela de pressão não comporta e acaba explodindo. Tá ok? Tá. Então, energia térmica é a energia associada ao nível de agitação molecular, ao nível de agitação atômica de todas as partículas que compõem o corpo. Maravilha! Próximo rascunho. Esse, inclusive, era o primeiro, né? Era antes, mas tudo bem. Aqui a gente vai improvisando. Então tá lá. Quando um corpo recebe calor, as partículas que o compõem passam a vibrar mais, ficam mais agitadas. Isto causa o afastamento molecular. No caso do gás, eles se afastam, e no caso de uma caneta, por exemplo, como essa aqui, ela é de plástico. Ela tem uma estrutura que a gente chama de estrutura cristalina. O que é a estrutura cristalina? As moléculas estão associadas de uma forma rígida, como se fosse aquelas colunas de viga, aquelas colunas de aço de uma fundação amarradinha. Isso aqui é uma estrutura cristalina. Você fornecendo calor para elas, o que acontece com os átomos, com as moléculas? Passam a se vibrar cada vez mais. Vai causando afastamento e elas vão se separando. Por isso que em determinado momento, quando você aquece isso daqui, ele chega a entortar. Por quê? Você está causando uma elevação da agitação molecular das partículas que compõem essa caneta. E ela chega um momento que elas quebram a estrutura cristalina e entortam. Tá legal? Vamos para frente. Já falei isso aqui, já falei isso aqui. Tá bom. Próxima coisa que você tem que saber. Tá, nós estamos falando de calor. Estamos falando de calor? Sim, professor. Que ele transita de um corpo para o outro? Sim, professor. Que ele se propaga de um corpo para o outro? Sim, professor. Então nós vamos ver as formas de propagação do calor.
São quantas? Três: condução, convecção e irradiação. Eu chamo há mais de 30 anos de irradiação. Tem professor que chama de radiação, tá? Eu coloco irradiação porque no verbo irradiar, para não confundir com radiação, tá? Naquela questão atômica lá, que vai ser um pouquinho diferente, tá? Reação nuclear. Mas tudo bem, vamos lá. Então, ó, condução, que é a primeira, predomina nos sólidos, ocorre nos sólidos. Convecção é a segunda, ocorre nos fluidos. Quem são os fluidos? Tudo que flui, gás, líquido, tudo que não tem forma e volume definido. Tá? Tudo que não tem forma definida, volume sim, tá? Irradiação é um tipo de propagação que acontece por ondas eletromagnéticas, tá certo? Vamos ver cada um deles aqui com os meus desenhos maravilhosos. Meus alunos sabem que meus desenhos são chique pra caramba. Olha que coisa linda aqui, ó. Se eu fosse você, eu tirava até um print da tela aí. Então vamos imaginar que você com seu super olho, vou explicar para você. Aqui é uma barra metálica. Com seu super olhar biônico, você está vendo aqui os átomos de ferro vibrando. Esse rosinha aqui é a vibração do ferro, dos átomos do ferro, tá? E aqui tem uma vela tacando fogo nos átomos aqui. Recebeu calor? Sim. Estava vibrando? Sim. O que vai acontecer? A vibração vai aumentar. A vibração aumentando, o que vai acontecer? O espaçamento entre eles aumenta, né? Então, na forma de propagação de calor por condução, nós dizemos que a propagação do calor acontece por transferência de vibração, de partícula para partícula. Essa aqui vibra mais rapidamente, bate nessa, essa vai vibrando mais rapidamente, vai batendo nessa, o calor vai se propagando assim, ó. Tá? Aí você pergunta, nossa, professor, eu nunca vi isso. Física é muito difícil, eu nunca vi isso. Cara, deixa eu pegar aqui no meus alto nível aqui. Claro que eu não vou fazer a experiência aqui, mas você já fez isso na vida, eu tenho certeza. Se você pega um clipe desse aqui, ó, desse aqui, e você põe lá no fogão para esquentar, lá no fogo, passa um tempo, o que vai acontecer? Você vai perceber que a pontinha vai ficando vermelha, não é? E o calor vai se propagando assim, ó. Se você fica muito tempo segurando, chega uma hora que o calor fica quase que insuportável no seu dedo aqui. O que está acontecendo? A parte do arame aqui, que está em contato com a chama, começa a vibrar, igual é o caso que eu mostrei ali, ó, né? As partículas começam a vibrar mais e a transferência de calor vem por partícula até chegar na sua mão. Esse tipo de transferência de calor, de propagação de calor, que precisa de contato e predomina nos sólidos, nós damos o nome de condução, ok? Não vai confundir isso com ônibus não, hein, cara? Ah, condução é ônibus, professor. Tá, ó. Convecção. Nossas piadinhas sem graça hoje, hein? Pelo amor de Deus. Convecção. O que acontece? As partículas já não estão numa estrutura tão rígida. Sólido e líquido, a ligação entre elas é mais fraca um pouco. Aí o que acontece? Imagina que você tem água aqui, ó. E no fundo da panela você começa a aquecer, fornecendo calor aqui, ó. O que vai acontecer com as moléculas de água que estão aqui no fundo da panela? Elas não vão receber calor? Sim, professor. Elas não vão vibrar mais? Sim, professor. E o que acontece? Como elas vibram mais entre si, se elas estavam numa distância assim, elas vão se afastando. E elas se afastando, as que estão em cima, que estão com vibração menor, vão descer, porque elas têm uma temperatura menor, e essa com a temperatura maior, vibração maior, vai subir. Então vai acontecer o seguinte, olha aqui. Fluido quente sobe,
Fluido frio, desce. Água quente, sobe. Água fria, desce. Você já deve ter visto isso. Eu sei que isso não é muito bom cozinheiro nem cozinheira, não. Mas você já viu quando sua mãe, por exemplo, vai fazer um chá para você? Ela põe água ali para ferver, você chega cansadinho. Ai, mãe, faz um chazinho para eu dormir. Chazinho de erva cidreira, que eu estou muito cansado. Tá. Aí ela pega, põe os grãozinhos de erva cidreira ali e põe água para esquentar. O que vai acontecer com os pedacinhos de erva cidreira? Você começa a ver eles fazendo assim, ó. Vai para baixo e para cima, para baixo e para cima, para baixo e para cima. O que está acontecendo? Quando ele está indo para baixo, ele está numa corrente de água fria. Quando ele chega no fundo e sobe, ele está numa corrente de água quente. Tá? Essas correntes de convecção, né, são formadas por fluido quente que está subindo e fluido frio que está descendo. Tá. Aonde que acontece isso? Professor, nunca vi isso. Tá bom. Hipoteticamente, vai lá na sua geladeira de chinelo, abre a porta da sua geladeira. Você vai sentir frio primeiro aonde? No seu pé. Por que você sente frio no seu pé? Porque o ar frio que está na geladeira, a hora que você abre, ele vai descer para a parte inferior. Por isso que você sente frio no pé. Sacou? Tá. Por que o ar-condicionado tem que ser instalado na parte de cima do quarto? Deixa eu fazer o desenho aqui, vou improvisar. Não gosto muito de fazer improvisado não, mas tudo bem. Ó, você tem aqui uma sala, um quarto, sei lá o quê. Por que o ar-condicionado tem que ser instalado aqui, ó, na parte superior? Vamos pensar? Ele refrigerando o ar, ele joga uma camada de ar frio aqui, refrigerado aqui, o ar vai se resfriar e o ar frio vai descer. E o ar quente vai subir. Ah, mas eu já vi ar-condicionado que é instalado embaixo. Está instalado errado. Tá? Se você instalar, por exemplo, o ar-condicionado a 1 metro de distância do chão, o que vai acontecer? Ele vai jogar, ele vai refrigerar esse ar que está aqui, esse ar vai descer, o ar quente vai subir aqui, vai ser refrigerado e vai descer de novo, e o ar quente do restante do ambiente vai ficar aqui, ó. Então, se você está lá na praia, naquele apartamento alugado pela Airbnb ou pela Booking, e ele tem um ar-condicionado nesse esquema aqui, e você está em pé aqui, num calorão danado, o que vai acontecer? Da cintura para baixo, você vai ficar frio pra caramba, e o seu tronco, a sua cabeça vai ficar sentindo calor. Tá legal? Porque o frio não sobe, o ar frio desce. Tá bom? Falei então, vamos lá. Falei de condução. Sim, predomina nos sólidos. A transferência de calor acontece por transferência de vibração, partícula por partícula. Ok? Falei da convecção. Sim, professor. Onde que ela ocorre? Nos fluidos. Professor, o que é fluido? Fluidos são gases e líquidos, tá? Fluido quente sobe, fluido frio desce. Tá quente, sobe, tá frio, desce. Ok? Agora falta falar da irradiação. Ok? Imagina o seguinte, vocês têm certeza, já andou de carro, meu? Ah, já. Então tá. Já aconteceu de um dia ensolarado, você entra no carro e de repente a hora que você abre a porta do carro, ele está com os vidros fechados. O que acontece? Dá aquele bafo. A temperatura dentro do carro está muito maior do que a temperatura fora. Por que aconteceu isso? Não é por contato. O que é contato mesmo, professor? Contato. Peraí que eu estou procurando. Não é por condução, porque o carro não está em contato com o sol. O sol está longe pra caramba. Não é por convecção, porque não existe matéria entre
a Terra e o Sol. É vácuo, tá? Então, o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas e chega no carro. Tá, professor, mas esquentaria o carro inteiro. Por que que lá dentro fica mais quente, professor? Porque acontece o seguinte, ó, gafanhoto, deixa eu explicar para você. Aqui é o carro, muito lindo. O que que acontece? A hora que o calor do sol chega aqui, ó, ele entra pelo vidro porque o vidro permite a passagem da luz, do calor, permite a passagem da luz. O que que vai acontecer aqui? Essa luz incidindo aqui, ela vai aquecendo, né? Esse tipo de radiação térmica aqui vai aquecendo o banco, ele vai ficando quente, o ar que está em contato com ele vai subindo, só que os vidros estão fechados, lembra que eu falei? Então vai aquecendo aqui também, ó. O teto, bate no painel, vai aquecendo o painel, vai ficando quente igual um inferno aqui, cara. Por quê? Na forma de radiação, ele entra aqui e aquece. Mas quando o ar quente vai subir, ele fica fechado, porque os vidros estão fechados aqui. Então vai aquecendo cada vez mais, tá? Por isso que fica mais quente aqui. Esse efeito é conhecido como, você já ouviu falar? Efeito a forca. Vamos lá. Professor, letra E. Só. Letra I, cabecinha. Não, vamos parar com isso, professor. É o efeito estufa. Tá? Ô, professor, mas isso aí não é aquele efeito que vai destruir a Terra? Não. Se não houvesse o efeito estufa na Terra, se ela não guardasse parte do calor que nós recebemos durante o dia, nós estaríamos agora são 9h30 da noite, uns 100 graus abaixo de zero aqui. Então o efeito estufa, ele possibilitou a vida, o desenvolvimento na vida na Terra. O que acontece é você intensificar, você aumentar a quantidade de calor que a Terra retém. Aí o que que acontece? O planeta vai ficando cada vez mais quente. Há controvérsias. Tem os ambientalistas, pessoal do Greenpeace, pessoal ali que fala que o homem está interferindo na natureza e está liberando muito gás carbônico, está liberando muito metano, e isso vai fazer com que, são gases que fazem com que a Terra retenha mais calor, certo? E isso está causando o desgelamento, tal, está ficando cada vez mais quente. Verdade? Bom, teoricamente sim. Porém, outras pessoas dizem o seguinte: primeiro, a ação do homem em relação à Terra é meio que desprezível, tá? Assim, a quantidade do homem, da massa do homem, o que ele queima, em relação à massa total da Terra, é desprezível a ação dele. E segundo, eles vão na Antártica e fizeram assim, eles fazem um furo e tiram uma camada imensa de gelo assim. Então o que que acontece? Em cada nível dela, dá para eles analisarem como era o ambiente, porque conforme o gelo foi precipitando, foi guardando amostras de como era o ambiente, de como era a temperatura, tal, e eles perceberam que já teve efeito estufa, momentos de aquecimento global, né, e momentos de congelamento, e o homem, ó, estava pendurado na forma de macaco em cima de árvore aí, tá? Então isso é muito controverso. Porém, independentemente de você acreditar que a ação do homem interfere, ou o efeito estufa, o aquecimento global vai depender ou não da ação do homem, não é justificativa para causar a poluição que nós estamos causando nesse ambiente, né? Nesse planeta nosso, né? Ok?
Nossa, professor, você foi tão filosófico agora. Poxa vida. Tá bom. Então você falou que as formas de propagação de calor, quantas são? Três. Quais são? Condução, convecção e irradiação. Tá? Ok. E vai trocar calor quando? Assim, troca calor assim, à vontade? Não. O que é necessário para trocar calor? Dois ou mais corpos trocarão calor quando eles estiverem com temperatura diferente. Esse corpo aqui. Vamos pegar aqui minhas canetinhas aqui que serve para tudo. Ó, esse corpinho aqui, rosinha, tá mais quente que esse corpo azul aqui. Vai mandar calor para ele? O calor sempre vai do corpo mais quente, de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Quando que eles vão ficar trocando calor? Enquanto a temperatura dos dois for diferente. A partir do momento que eles igualarem as temperaturas, nós dizemos que eles entraram em equilíbrio térmico. Então, vai cair no Enem. Vai cair. Presta atenção, gafanhoto. Priscila, presta atenção. Janaína, presta atenção. Quando é que dois corpos estão em equilíbrio térmico? Quando a temperatura deles for a mesma, tá? O Enem vai falar assim, blá, 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 corpo A, blá, 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 corpo B, blá, 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 corpo C, são colocados em contato. O que vai acontecer, blá, 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 põe figurinha, não sei o que, pá. Quando é que vai ocorrer o equilíbrio térmico entre esses três corpos? Quando a temperatura dos corpos estiver a mesma. Quando isso acontecer, cessa a propagação do calor. Certo, Priscila? Certo, Júnior? Certo, Janaína? Ok, vamos lá. O calor que um corpo recebe ou perde, pode acontecer simultaneamente, dependendo da situação. Nós vamos considerar uma situação ideal. O calor pode provocar duas coisas no corpo, que pode acontecer separadamente ou em conjunto. Pode acontecer mudança na temperatura do corpo, o corpo recebe o calor e aumenta a sua temperatura, tá? Ou pode acontecer mudança no estado físico, tá? Quando tiver acontecendo mudança na temperatura, nós chamamos esse calor de calor sensível, tá? Porque ele sensibiliza a temperatura, ele faz a temperatura aumentar se está recebendo calor ou diminuir se ele está perdendo calor, tá? E quando está mudando de estado físico, nós chamamos de calor latente. Professor, o que é estado físico? Lembra lá do prezinho? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Tem plasma também, mas a gente não estuda no ensino médio, tá? Então, ó, estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Você pega o gelo, recebeu calor, ele vai sofrer fusão e passa para água. Você pega a água, fornece calor para ela vai passar para a forma de vapor pela vaporização ou pela ebulição, se o processo for bem brusco. Então, duas coisas que podem acontecer com o corpo. Pode acontecer variação na temperatura dele, ou pode acontecer mudança no seu estado físico. Tá legal? Ok. Falando mais do calor, o calor é medido, a unidade usual na termologia é a caloria, tá? Professor, é aquela caloria que tem no alimento? É sim. Nossa, professor, então caloria é energia? É energia que está acumulado lá. Nossa, professor, tá. E é representado pelo cal, mas a relação entre ele e o sistema internacional é o seguinte: energia no sistema internacional é medido em joule, fazendo biquinho, ó, joule, tá? É medido em joule.
tá? A caloria é o sistema usual. A relação entre elas é 4. O que significa isso? Que uma caloria tem 4 joules. Então, quando você pega, por exemplo, cadê aqui? Se você pega lá, professor, eu estou olhando aqui o meu chocolate que eu estou comendo agora, aquele chocolate maravilhoso, e ele tem 180 quilocalorias. O que significa isso? Significa que ele tem 180 mil calorias. Se porventura você for trabalhar algum sistema, algum exercício que saia da termologia aqui e for trabalhar em questão de troca de energia para produzir trabalho, trabalho não é medido em caloria, trabalho é medido em joule. Então você vai ter que pegar esse combustível, esse chocolate, essa gasolina que tem essa quantidade aqui e multiplicar por 4. Então você vai ter 720 mil joules. Ok? Tem uns exercícios que nós vamos trabalhar na próxima aula que é bem nesse esquema assim. Tipo assim, você tem uma fonte térmica que fornece tantas calorias para o sistema, ele quer saber qual é o aquecimento da água e tal. Então você sempre tem que ter em mente o quê? Se você está trabalhando em termologia com quantidade de calor, você vai usar caloria. Mas se tiver em joule, você tem que transformar em caloria. Isso nós vamos ver mais para frente, tá? Ok. Já sei, professor, então, que existem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Ok. Calor sensível é aquele que faz a temperatura variar. Então a formulazinha dele é essa daqui, ó. Para de tremer, professor. Parece que você tem 60 anos. Tô quase lá. Ó, o calor sensível tem a variação de temperatura, isso aqui é um ΔT, e ele é calculado multiplicando-se a massa pelo calor específico e pela variação da temperatura. Então, com meus garranchos tá aqui, ó. Massa em gramas, tá? Aqui é o reduto da física que você vai trabalhar com a massa não em quilos, mas em gramas, tá? A massa em gramas, a variação da temperatura em graus Celsius e o calor específico. Essa unidade aqui é osso de roer, osso duro de roer. Até descrever ela é difícil, vou tentar escrever aqui, ó. O calor específico, a unidade é caloria dividido por grama, que multiplica grau Celsius. O que significa isso? Quando você tem um calor específico de 1 cal por grama por grau Celsius, significa, isso aqui é o caso da água. Se você fornecer uma caloria para 1 grama de água, ela vai variar a temperatura dela de 1 grau. Então, por exemplo, você tem 1 grama de água. Ela está a 14 graus Celsius. Você fornece uma caloria, passa de 14 para 15. Ela está a 20 graus Celsius. 1 grama de água. Você retira uma caloria dela, ela vai diminuir a temperatura dela de 20 para 19. E assim proporcionalmente. Quanto maior a massa, né? Só que aí, calor específico é uma grandeza relacionada à substância. Nós vamos ver a aula que vem que existe capacidade térmica. A capacidade térmica é o corpo. Nossa, professor, você me confundiu tudo. Não, é simples. O calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius, tá? A capacidade térmica de uma quantidade de água depende da quantidade de água. Se for 100 gramas, vai ser 100 vezes aquele valor ali. Se for 1000 gramas, vai ser 1000 vezes. Então, capacidade térmica é uma grandeza física relacionada que indica para a gente como o corpo
esquenta ou esfria, quantas calorias ele precisa, e o calor específico é uma grandeza térmica que indica para a gente como a substância esquenta ou esfria. Ok? Beleza? Então, calor sensível a gente calcula assim. Vamos lá? Calor latente é aquele quando o corpo muda de estado físico. Então, aqui você tem calor latente. É o Q em calorias, que multiplica a massa em grama. E esse L aqui é o tal do calor latente. Então, por exemplo, a água tem um calor latente de 80 cal por grama. O que significa isso? Você fornece para a água... Desculpa, para a água não, para o gelo. Você fornece 80 calorias, se o gelo tiver a 0 grau, vai derreter 1 grama de gelo. E para 2 calorias, professor? 160 calorias. E para 3 calorias? 3 vezes 80, 240. Tá? Esse é o calor latente de fusão do gelo. Se ele recebe a 0 graus 80 calorias, 1 grama dele vai derreter. Agora, se for água a 0 grau e você retirar 80 calorias dela, o que vai acontecer? 1 grama de água vai se converter em gelo. Tá? LV, no caso da água, significa calor latente de vaporização da água. Ela estando a 100 graus Celsius, você fornece 540, 100 graus Celsius, você fornece 540 calorias para ela, 1 grama de água passa para vapor. Tá? Você tem vapor a 100 graus Celsius, está no estado gasoso, de vapor. Você retira 540 calorias dele, o que vai acontecer? 1 grama de vapor se transforma em água. A gente chama isso de condensação. Tá? Então, estamos quase terminando, viu, gente? Estou cansando sua beleza, mas está no fim já. Estou andando aqui, adiantando horrores, mas vocês são uns caras inteligentes e vão perceber o que eu quero dizer aqui. Isso aqui é um gráfico chamado assim, curva de aquecimento de uma substância pura. Toda substância pura, ela tem esse padrão de aquecimento aqui. No caso aqui, eu estou considerando a água no estado puro. Então, você tem a quantidade de calor que é fornecido para ela e aqui a temperatura. Tá? Sem levar em consideração números assim, só para você entender, a temperatura de fusão do gelo é 0 grau. E a temperatura de ebulição da água, quando ela está passando para o vapor, é 100. Então aqui, ó, se você tira o gelo da geladeira, você tem aqui, ele é uma temperatura de aproximadamente menos 18 graus Celsius. Se você pega e aquece esse gelo, aquecendo assim, fazendo a coisa direitinho, esse gelo foi moído, você vai fornecendo calor e ele vai recebendo calor por igual. Correto? Então, você tem aquele tacho com gelo lá. Você vai fornecendo calor e vai misturando. O que vai acontecer? Ele não vai derreter enquanto não atingir a temperatura de 0 grau. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, daqui, essa parte aqui, o que está acontecendo? Aquecimento do gelo. Ok. Quando ele chega aqui nessa temperatura de 0 grau e você continua fornecendo calor, ele vai passar de sólido para líquido. Professor, o que eu tenho aqui no começo? Eu tenho gelo a 0 grau. O que eu tenho aqui no final? Eu tenho água a 0 grau. Você continua fornecendo calor. O que vai acontecer? A temperatura dessa água vai aumentar.
Então aqui, essa fase aqui, é a fase de aquecimento da água, de 0 grau até 100. Continuando fornecendo calor aqui, qual é a temperatura que está aqui agora? 100 graus. O que vai acontecer? A água vai se transformar em vapor. O que eu tenho aqui no começo? Eu tenho água a 100 graus. O que eu tenho aqui no final do processo? Eu tenho vapor a 100 graus. Se o recipiente é fechado e você continua fornecendo calor, a temperatura desse vapor vai subir. No caso aqui, até 120 graus. Tá? Tá acabando, você está cansado, mas só para fazer um exemplo numérico aqui. Vou chutar uns valores, tá? Vou colocar aqui 1000, 2000, 2.500. Aqui 4.000. E aqui, nossa, que gráfico feio. Aqui 6.000. Falou? Gafanhoto, presta atenção. Para aquecer o gelo de menos 18 até 0, ok? Quantas calorias foram necessárias? Você olha aqui, ó. Aqui é 0 graus Celsius, mas é 0 para caloria. Quantas calorias foram gastas aqui? Para aquecer o gelo até 0 grau. 1000. Ok? Quantas calorias... Cuidado com o que o exercício está te perguntando. Estando o gelo a 0 grau, aqui, quantas calorias são necessárias para derreter o gelo? Aí você olha e fala assim, 2.000. Não, gafanhoto. 2.000 foi gasto daqui até aqui. Para derreter o gelo é a diferença. Então foi gasto 1.000 calorias para derreter o gelo. Então, olha, cuidado com a pergunta. Quantas calorias foram necessárias para aquecer o gelo? De menos 18 até 0. 1.000. Quantas calorias, pegando o gelo a menos 18 graus Celsius, quantas calorias foram necessárias para transformá-lo em água a 0 grau? Aí sim, é 2.000. Entendeu o raciocínio? Continuando. Quantas calorias foram necessárias para transformar água a 0 grau em água a 100 graus? Aqui é 2.500, não é? Tinha gasto 2.000, daqui até aqui, gastou quantos? 500. Então, para aquecer a água daqui de 0 grau até 100, foram gastas 500 calorias. Falou? E para transformar essa água a 100 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius, de 2.500 para 4.000, vai 9, tira 1, 1.500. Tá? 1.500 calorias. Tá? E assim por diante. Agora eu tenho água a 100 graus Celsius. Para transformar... Opa, água não. Vapor de água a 100 graus Celsius. Para transformar em vapor de água a 120 graus Celsius, quantas calorias eu vou gastar? Meu garrancho aqui está escrito 4, tá? De 4 para 6 foram gastas 2.000 calorias. Eu antecipei muito isso daqui, mas na realidade eu queria só frisar o seguinte. Pergunta. Lembra do calor sensível? É aquele que a temperatura vai variar. Quais etapas aqui o calor é sensível? Aonde a temperatura está variando? Vou fazer em verdinho aqui, ó. Começou aqui, terminou aqui. A temperatura foi de menos 18 até 0. Então, aqui
é calor sensível. Se eu tiver que fazer algum cálculo nessa etapa ali, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Tá? Aqui também, ó. A temperatura saiu de 0 e chegou a 100. Que fórmula que eu vou usar? Essa daqui. Aqui. Saiu de 100 e chegou até 120. Professor, eu sei. Você vai utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula do calor sensível. Ok. Agora, lembra que eu falei para você que o calor latente é aquele que a temperatura não muda? Observa aqui, ó. No início aqui eu tinha gelo e no final água, mas a temperatura permaneceu constante aqui nesse patamar, que eu fiz de amarelinho, e constante aqui. Está acontecendo aqui mudança de estado físico. Está passando, no primeiro caso lá, de sólido para líquido. O gelo está derretendo. E aqui a água está fervendo. Que fórmula que você vai usar? Ah, professor, essa daqui. Não, senhor. Não está acontecendo variação de temperatura. Se o exercício pede cálculos para você fazer nesse patamar e nesse patamar, você vai utilizar esse aqui, ó. A fórmula do calor latente. Tá bom? Então, pessoal, voltando para vocês aqui, só um momentinho, há uma bagunça danada nas minhas coisas aqui. Nós vimos assim, coisas importantes. Retomando aqui. Calor é energia térmica em trânsito. Ok? O que é energia térmica? É energia associada ao nível de agitação das partículas que compõem um corpo. Ok? Quais são as formas de propagação de calor? 3. Condução, convecção e radiação. Condução, característica. O calor se propaga por transferência de vibração entre as partículas que compõem o corpo. Convecção. Ocorre em fluidos. Está quente, sobe, está frio, desce. Água quente, sobe, água fria, desce. E radiação. Ocorre por propagação de ondas eletromagnéticas. Tá legal? Quais os tipos de calor que eu tenho? Calor sensível e calor latente. Qual que é a diferença? Calor sensível eu utilizo quando a variação na temperatura subiu ou desceu, é a fórmula do calor sensível. Calor latente, quando há mudança de estado físico. Sólido passa para líquido, líquido para vapor, vapor para líquido, líquido para sólido. Então eu utilizo a fórmula do calor latente. Tá bom? Tá? E por último, que eu passei para você, que é isso aqui. Não sei se vai estar certo para você aqui. Para mim está saindo invertido aqui. Né? O que é isso aqui? É a curva de aquecimento de uma substância pura. Você aquece o sólido, depois ele derrete a temperatura constante, depois você aquece o líquido, depois você vaporiza o líquido. Então você tem aquece o sólido, derrete, aquece o líquido, vaporiza, depois você aquece o vapor. Certo, pessoal? Grande abraço para vocês, tá? Estudem bastante. Nós vamos retomar depois aí com uma próxima aula com exercícios, tá? Grande abraço a todos. Tenham um bom descanso, tá? Até mais. Tchau.